Hello everybody! How are you? Como é que vocês estão? Estamos na lesson number 8, isso mesmo. Vimos muitos verbos, fizemos muitos gestos até agora. Vamos dar uma lembrada? To speak, to like, to go, to work, yeah, to eat, to drink. E a gente aprendeu na última aula o quê? To have, que é o verbo ter, e o outro é to sleep. Deixa aí nos comentários se você está lembrando de todos esses verbos. E quando eu faço o gesto, você já lembra? Gente, é o seguinte. Um aluno meu disse, Juninho, suas aulas estão ótimas, só tem um problema. Tá faltando aquela historinha no final da aula para ser você. Então, a pedido de John, um ex-aluno meu e agora um aluno aqui online, pediu para uma historinha e eu vou atender. Final da aula vai ter o story time, a hora da história. Beleza, galerinha? Sem mais enrolação, let's go to the conversation. Vamos para a conversação? Here we go! So here we go, guys. Nós estamos aqui na lesson number 8. Isso mesmo, já estamos na lesson number 8. E olha só, let's start with the conversation. Vamos começar com a conversação. Gente, aprendemos muitas palavras até agora. E agora é hora de pôr em prática tudo que estamos vendo nesse curso até esse momento, beleza? So, I'm gonna say and you just have to repeat. Eu vou dizer e você somente tem que repetir, beleza? Vamos lá? I have an apartment. I have an apartment. Do you have an apartment? Do you have an apartment? Do you have an apartment? Beleza? Junta esse an com apartment, an apartment. Ok, perfect. Então aqui, o modelo, ele está dizendo para a gente fazer o seguinte. Você vai ter que dizer, né? Você junta com alguém, fazer conversation, ou você mesmo faz os dois, eu sempre fazia isso quando eu estava aprendendo. Você vai dizer na forma afirmativa, e a segunda pessoa vai ter que falar na forma interrogativa, ou você mesmo. Diz na forma afirmativa e depois na interrogativa, beleza? Let's try, vamos tentar. I have an apartment. Do you have an apartment? Do you have an apartment? Yeah. Segunda, the second one. I sleep at midnight. I sleep at midnight. I sleep at midnight. What's the question for it? Qual é a pergunta para isso? Do you sleep at midnight? Do you sleep at midnight? Do you sleep at midnight? Perfect. I have a car at home. I have a car at home. What's the question? Do you have a car at home? Do you have a car at home? Perfect. I speak Italian and French. I speak Italian and French. Do you speak Italian and French? Do you speak Italian and French? Perfect. I go to the drugstore. I go to the drugstore. Do you go to the drugstore? Do you go to the drugstore? Perfect. I eat bread and cheese. I eat bread and cheese. Do you eat bread and cheese? Do you eat bread and cheese? I like my English course. I like my English course. Do you like my English course? Do you like my English course? Perfect. I work with my teacher. I work with my teacher. I work with my teacher. Do you work with my teacher? Do you work with my teacher? Perfect. I have money in the bank. I have money in the bank. Do you have money in the bank? Vamos fazer o seguinte agora. Now, I'm gonna say in the affirmative way, in the affirmative form, and you have to say the negative form and then the interrogative form. Então, vamos lá. Eu vou falar na forma afirmativa. Você vai dizer a negativa e depois na interrogativa. Gente, diz nos comentários se você está conseguindo aí saber a tradução. Se quando eu falo você, pô, Júnior, já peguei, que massa, tô aprendendo. Show, gente. Comenta aí, vai falando aí. Show? Let's continue. I have an apartment. I don't have an apartment. Do you have an apartment? Yes. O que significa I have an apartment? Eu tenho um apartamento. Perfeito, galera. Aqui o segundo. I sleep at midnight. I don't sleep at midnight. Do you sleep at midnight? Perfect! Yes! Eu durmo à meia-noite. À meia-noite. Perfeito. Galera, a gente aprendeu na última lição que o on, ele significa, e não e na, beleza, a gente sabe, significa sobre, mas também a gente aprendeu que é colocado antes do dia das semanas. On Monday, on Tuesday, e por aí vai. Beleza? E o at, esse at ele é usado antes de horas. Então lembra, se eu vou dizer uma hora lá qualquer, eu tenho que dizer at. Então, por exemplo, eu durmo às 10 horas da noite. I sleep at 10 p.m. I sleep at 10 p.m. Eu como às 3 da tarde. I eat at 3 p.m.
Perfect? Show? Let's continue? Então vamos lá. Se eu falo que é antes de hora, se eu digo meia-noite, meia-noite é um horário. Então é at midnight, tá bom? Então eu durmo à meia-noite. I have a car at home. I don't have a car at home. Do you have a car at home? Perfect. Eu tenho um carro em casa. Isso aí. Perfeito. Let's continue. I speak Italian and French. I don't speak Italian and French. Do you speak Italian and French? Eu falo italiano e francês. Let's continue. I go to the drugstore. I go to the drugstore. Diga the, olha the. I go to the drugstore. I don't go to the drugstore. Do you go to the drugstore? Perfect. I eat bread and cheese. I eat bread and cheese. I don't eat bread and cheese. Do you eat bread and cheese? Perfect. Gente, vocês estão falando, tá com a mais linda. Vai treinando, vai treinando. I like my English course. I like my English course. I don't like my English course. Do you like my English course? Perfect. I work with my teacher. I work with my teacher. I don't work with my teacher. Do you work with my teacher? Só lembrando que esse eu como pão e queijo, esse eu vou para a farmácia, eu gosto do meu curso de inglês, eu trabalho com o meu professor. E agora a última, olha só. I have money in the bank. I don't have money in the bank. Do you have money in the bank? Eu tenho dinheiro no banco. Eu não tenho dinheiro no banco. Você tem dinheiro no banco? Perfeito, galerinha. Vamos para outra parte agora. E olha só. Você vai ter que dizer agora a sua forma pessoal, sua resposta pessoal. Beleza? Se você faz isso, se você não faz isso. Se você quiser dizer completo, por exemplo, do you sleep at home? Yes, I sleep at home. No, I don't sleep at home. Mas se você quiser, você pode dizer aquela short answer. Lembra da resposta curta? Yes, I do. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Beleza? Então eu vou dizer my personal questions, ok? Eu vou dizer my personal. Então eu vou dizer my personal answers, ok? Eu vou dizer minhas respostas pessoais. Do you sleep at home? Yes, I sleep at home. Então, yes, I do. Yes, yes, I do. Do you go to church on weekends? Você vai à igreja aos finais de semana? Yes, I do. No, I don't. Do you eat after midnight? Do you eat after midnight? Você come depois da meia-noite? Yes, I do. Sim, eu como, né? Então, perfeito. Do you speak Chinese? Do you speak Chinese? Você fala chinês? No, I don't. No, I don't speak Chinese. Não, eu não falo chinês. Do you drink apple juice? No, I don't drink apple juice. I don't drink apple juice. Então, no, I don't. Perfect. Do you have bananas at home? Yes, I have bananas at home. Yes, I do. Perfect. Do you sleep before? Lembra do before, before, before? After, after, after. Do you sleep before midnight? Você dorme antes da meia-noite? No, I don't. I sleep after midnight. Perfect. E olha só. Do you work in your apartment? I don't have an apartment. Eu não tenho um apartamento. I have a house. Eu tenho uma casa. Então, olha só. I don't work in my apartment. I work in my house. I work at home. Perfect. Tá vendo como eu já consigo responder algumas coisas? Gente, tá cada vez melhor. Muito melhor. Do you like soccer? Yes, I do. I like soccer so much. Beleza? I like soccer. Yes, I do. Perfect. Então vamos lá para nossa última página. Let's go. E olha só, povo lindo, nessa parte aqui eu tenho que unscramble. Eu tenho que desembaralhar, né? Então o que eu vou fazer? Nesse mesmo aqui, ó, no what, lembra quando tem um what, where, tem que colocar o quê? Antes mesmo do you. Perfeito. Aí olha só. What do you eat on weekends? What do you eat on weekends? O que você come nos finais de semana? O que você come nos finais de semana? Perfeito. E meus amores, olha só. Do you have money in the bank? Do you have money in the bank? Do you have money in the bank? Você tem dinheiro no banco? Meus amores, coloca aí nos comentários se vocês estão acertando antes mesmo de eu falar. Coloca aí, Juninho. Tô acertando, tá fácil, tá show. Beleza? Vamos continuar? Vou ver se você tá bem. Então, olha só. I work in my apartment. I work in my apartment. Eu trabalho dentro, né? Dentro do meu apartamento, beleza? E olha só. I don't speak Chinese and Japanese. I don't speak Chinese and Japanese. Juninho poderia ser Japanese and Chinese, sim, você que escolhe, you choose, tá bom? Você que escolhe. E olha só, a bichinha aí, ó, você tá vendo aqui, não tá dormindo direito. Mulher, vai dormir. Então, olha só. Hey girl, go to sleep, vai dormir. E olha só, I don't sleep
before midnight. Você andou antes da meia-noite. Beleza? Gente, na nossa última página temos o travel hints, aquelas dicas de viagem, né? Dicas de viagem, isso mesmo. E olha só, nessa frase diz, if you go to a forest area, if you go to a forest area. Se você for a um local de floresta, né? Uma área florestal, o que você tem que fazer? Don't forget the repellent. Don't forget the repellent. Não esqueça o repelente. Pelo menos comigo, nossa, os mosquitos comem muito. Então, ó, if you go to a forest area, don't forget the repellent. Vamos para a fase final da nossa aula? Vamos para o story time? Vamos para a hora da história? Let's go! Então vamos lá para o nosso story time, né? Nossa hora da história. Gente, essa história é um pouco inusitada, porque são sobre três sapos. Como é que essa história se desenrolou? Era o seguinte, nessa aldeia de sapo, imagina só uma aldeia de sapo, né, no mínimo estranho, e nessa aldeia eles tinham um campeonato, né, anual. Esse campeonato era quase que uma missão suicida. Os sapos faziam um buraco gigantesco, eles tinham que pular de um lado a outro do buraco. O sapo que conseguisse pular de um lado a outro era o grande vencedor, né, ele era o sapo que conseguia vários prêmios. Então o que aconteceu? Os sapos, né, fizeram aquela seletiva, aquele negócio todo, e encontraram três. Um sapo era muito jovem, era como se fosse um sapo na adolescência. O outro sapo já era um sapo de meia idade, como se tivesse entre os 30 e 40 anos, né? E o mais velho, que era o terceiro, ele já era um sapo passando dos 60 anos, né? Então o que aconteceu? Eles fizeram, né? Os três sapos se agruparam num canto do buraco. E quem foi o primeiro? Sempre o mais jovem se habilitava primeiro, que ele dizia, deixa eu ir aqui, fez aquele alongamento, se esticou todo, puxou para um lado, puxou para o outro braço, puxou as pernas, e olha só, ele até dançava, estava empolgado, sabia que ia ganhar esse campeonato. O que aconteceu? Ele foi, depois de ter todo feito aqueles trejeitos, aquelas acrobacias, correu o máximo que pôde, pulou. Quando ele chegou próximo do outro lado do buraco, não conseguiu, caiu. Foi o segundo sapo. O sapo de meia idade. Ele se preparou, se alongou, já usou mais recursos no alongamento, que ele tem experiência a seu favor. Tentou, pouco mais, correu, pegou um impulso gigantesco e quando ele estava chegando do outro lado, não conseguiu também. Caiu no buraco. E foi o terceiro sapo. O terceiro sapo era aquele sapo mais velho, né, aquele dos 60 anos. Já tinha uma grande experiência a seu favor, mas não era mais dotado daquela força física que ele tinha antigamente. Então o que ele fez? Ele se alongou como pôde, fez, a galera já começou a rir, né? Porque sabia, pô, os dois sapos mais jovens não conseguiram, quem dirá esse sapo mais velho? E o sapo mais velho correu o máximo que pôde, tentou pular, mas também não conseguiu. E os três sapos estavam no buraco. O sapo mais novo, ele não queria se dar por vencido e tentou dar pulos para que saísse do buraco. Mas o que aconteceu? Pulou uma vez, 2, 10, 15, 20 vezes e nada. A galera diz, desista. E o sapo escutou aquilo ali, ficou triste, e parou, não tentou mais pular. Foi o segundo sapo, de meia idade. Esse sapo aí pulou, chegou até próximo da borda. Mas depois de várias tentativas em que a galera disse desista, ele escutou, descansou e desistiu. E foi o terceiro sapo. Aquele sapo mais velho, né? Aquele sapo que tinha tentado, as pessoas riram, ele tentou 1, 2, 3, na 10ª vez a galera já disse desista, desista. E daí quando eles contavam aquilo ali, ele pulava mais forte, até que um momento, num grande salto, ele conseguiu sair do buraco. Quando ele estava lá fora, interrogado pelos outros sapos, nossa, como é que você conseguiu? O sapo disse, gente, muito obrigado a vocês. Por causa de vocês eu consegui sair desse problema. E as pessoas disseram, como assim? Ele disse, porque vocês disseram, insista, insista. E aquilo me deu uma força dentro e eu consegui sair desse buraco. Pois é, gente, o sapo mais velho, ele escutou insista quando os outros disseram desista. E é assim que a gente tem que ser na vida, né? A gente tem que... Muitas pessoas vão dizer que você não vai conseguir, que você não vai ter aquele êxito naquilo que você se propõe a fazer, mas seja um pouco surdo, como aquele sapo foi, escutou insista num momento que não era insista, e sim desista. E ele conseguiu sair daquele momento ruim da vida. Beleza, galerinha? Fica com essa história. Eu queria agradecer a John por ter dito, Juninho, diga a sua história, que você diz tanto nas aulas, né? Essas histórias loucas, né? Pois é, gente. Então, terças e quintas, vídeos novos no nosso canal. Estudem sempre, estudem muito. Treinem com os amigos, deixa comentários, não entendi, pô, não estou entendendo essa parte, repete essa, eu vou ter o maior prazer do mundo de lhe ajudar, beleza? Então, galerinha, see you next time, se inscrevam no nosso canal, bye bye!